E eu costumo dizer que a gente não está no LinkedIn para fazer amigos, a gente está no LinkedIn para fazer negócios, né. Então a primeira coisa é o quê? A gente ir para o LinkedIn com a intenção não só de vender serviços ou produtos, né, mas de estabelecer parcerias, fazer um networking de qualidade, porque a gente costuma dizer que a gente faz o quê? O movimento inverso, é do on para o off. Olá, tudo bem? A gente vai começar hoje mais uma coisa. Vamos descobrir aqui uma coisa com o Alessandro Feijó. Ele é publicitário, especialista em LinkedIn, professor de pós-graduação na área de relacionamentos e de LinkedIn, autor de best-seller também sobre o tema de LinkedIn. E ele vai estar aqui hoje conosco compartilhando um pouquinho desse papo, que a gente vai ter aí um ótimo papo agradável para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Alessandro, para a gente poder começar, você é filho de quem? Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lúcio. Sou é filho de quem? Essa é uma pergunta que a gente ouve muito aqui em Minas, né? Sou mineiro de Belo Horizonte e sou filho de dois mineiros, né? Meu pai de uma cidade chamada Nova Lima, que é região metropolitana aqui de Belo Horizonte, uma cidade onde tem muitas minas, né? Uma cidade que é uma cidade histórica também. E minha mãe de Governador Valadares, né? Que é onde partem muitos mineiros para ir para os Estados Unidos, até conhecida como Valadólares, né? E meu pai foi jogador de futebol, jogou no Botafogo, acho que vem daí o meu gosto por futebol. Eu e meu irmão, a gente gosta muito de futebol, a gente assiste muito futebol. Ele jogava mais, né? E a gente mais assiste, né? E ele também era empresário, tinha uma gráfica, ele fazia muito serviço para várias empresas, e a nossa gráfica era no quintal de casa, né? Então, tinha uma escada que levava até a gráfica, então de vez em quando eu estava lá, gostava muito de ver o pessoal trabalhando, eu perguntava muito, o pessoal explicava, então era isso. E minha mãe é do lar, né? Então ela sempre cuidou muito da gente, e ela que arrumava a gente, levava para a escola, buscava da escola, então é isso, Lúcia. Mas qual é o nome dos seus pais? Antônio Alves e minha mãe Maria Emília. Então, muito bem. Eu falo que eu sempre gosto de a gente começar por aí, né, porque tem uma frase que eu gosto que a maçã não cai longe da árvore, né. Ah, é Então a gente verdade. tem muito dessa relação, então, seu amor aí pela comunicação, então ele vem de berço, né, essa Ele produção vem. gráfica aí do seu pai já te Exatamente. Então moveu ele para isso. tinha, né, tinha os contatos que ele fazia ali, na verdade ele mesmo que recebia, as solicitações de orçamento, ele negociava e ele também trabalhava na gráfica, né, então eu gostava muito de ver aquele monte de máquina rodando papel e revista, aquela coisa toda, e ele sempre foi, né, uma pessoa muito comunicativa, e minha mãe também era uma pessoa que gostava muito de conversar, gostava muito de uma prosa, né. Então se parasse para conversar um pouquinho ali, a conversa rendia horas. Muito bem. Mas hoje eu queria saber uma coisa de você, e eu sei que você vai poder ajudar muito para eu entender isso, porque, como eu falei, você é um especialista da área, uma pessoa que realmente já há muitos anos atua nisso, e eu tenho acompanhado, parte desse seu percurso aí, com muita felicidade. Eu queria saber o seguinte, hoje em dia a gente tem digamos assim, um esvaziamento muito grande nas relações. Então, assim, as relações são superficiais. Do ponto de vista empresarial, entre profissionais, talvez a gente tenha um agravamento maior disso, até por um utilitarismo muito grande das relações, né, então só faço se tiver algum benefício de curto prazo. Como é que eu utilizo o LinkedIn para aprofundar essas relações, que eu tenho ou que eu possa ter? Então, assim, como fazer do LinkedIn não uma relação superficial, mas que eu possa aprofundar nessas relações com esses profissionais? Perfeito. Primeiro que o LinkedIn, Lúcio, eu sou até suspeito para falar sobre o LinkedIn, até porque eu vivo do LinkedIn e eu vivo dentro do LinkedIn também, né. E eu costumo dizer que o LinkedIn, ele é a maior rede corporativa do mundo, né, uma rede social gigantesca, tem em cerca de 200 países, no Brasil,
é o quarto país do mundo com maior número de usuários ativos, né, e eu costumo dizer que a gente não está no LinkedIn para fazer amigos, a gente está no LinkedIn para fazer negócios, né. Então a primeira coisa é o quê? A gente ir para o LinkedIn com a intenção não só de vender serviços ou produtos, né, mas de estabelecer parcerias, fazer um networking de qualidade, porque a gente costuma dizer que a gente faz o quê? O movimento inverso, é do on para o off. Então eu tenho vários casos de pessoas que eu conheci aqui no LinkedIn e tive a grata surpresa e a honra de conhecer essas pessoas, de forma offline, né. Então como eu percorro o Brasil e outros países que eu já passei fazendo palestra também, então eu gosto de, por exemplo, vou fazer uma palestra em São Paulo. Eu gosto de ver ali, por exemplo, se for em Alphaville, em Barueri, ver quem são essas conexões e convidar a pessoa para a gente tomar um café, para bater um papo presencialmente, ou um almoço de negócios, né. Então ele é muito bom para isso. Então eu vou me conectar com aquelas pessoas que eu sei que elas podem estar trazendo algo para mim, poder agregar em meu trabalho, ou eu posso estar fazendo alguma coisa para agregar no trabalho dessas pessoas, entendeu, Lúcio? Bacana. Mas assim, vamos por passo a passo, né. Vamos fazer como se fosse realmente comecei agora no LinkedIn. Uhum. Quais passos eu sigo? Como tentar fazer essa aproximação? Como tentar fazer esse contato com esse profissional, tanto desse ponto de vista inicial, e aí como eu falei: "Pô, eu quero aprofundar, eu quero conhecer mais sobre esse profissional, eu quero ter oportunidade de troca com esse profissional". O que que você poderia dizer, assim, que a gente pode avançar nesse sentido, assim? Como é que a gente pode fazer esse passo a passo? Quais são o mapa da mina, digamos assim, dos Perfeito. relacionamentos mais profundos dentro do LinkedIn? A primeira coisa, você imagina o seguinte: se você é convidado para uma reunião importante, que vão ter pessoas lá influentes, pessoas importantes, pessoas que você admira, você concorda comigo que você não pode ir com uma roupa qualquer, por exemplo? Você não vai para uma reunião importante de camiseta básica, calça jeans e tênis. Nada contra, até porque eu gosto de usar roupa assim. Mas você tem que pensar que o LinkedIn é uma rede social onde profissionais, empresários, profissionais liberais, pessoas que são tomadores de decisão, elas estão aqui em peso. Então, eu estou fazendo esse paralelo para falar que a gente, primeira coisa, a gente tem que ter uma atenção especial ao nosso perfil. E quando eu falo atenção especial ao perfil, eu estou falando de uma boa foto, eu estou falando de informações que a pessoa, quando chega até o seu perfil, ela saiba que o que que você faz, o problema que você resolve, deixar os seus contatos lá de pelo menos os básicos, né, um e-mail, um WhatsApp, para que essas pessoas possam saber quem você é, né. Então, por exemplo, o que que eu gosto de fazer? Eu quero me conectar com pessoas da área de marketing, pessoas da área de recursos humanos e pessoas da área comercial, que são o meu público-alvo. Então a primeira coisa que eu faço, eu consegui encontrar essas pessoas através de alguns filtros de pesquisa no LinkedIn, eu solicito uma conexão, mas quando são pessoas que eu não conheço, isso aí tem a ver com a etiqueta no LinkedIn, né. Você enviar uma mensagem para essas pessoas personalizada, né. Por exemplo, "Oi Lúcio, eu gostaria de me conectar com você aqui no LinkedIn, tal, nós podemos nos conectar?". Pronto, eu falei o seu nome e te pedi licença, "podemos nos conectar?". Pronto. Você, recebeu essa notificação, aceitou, você pode ou não me responder, mas a partir do momento que você aceitou, Lúcio, o LinkedIn me notifica que agora nós somos uma conexão. Então, o segundo passo é eu te dar boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Lúcio, né? E um pouco mais para frente, como um terceiro passo, eu costumo dizer que isso é um funil básico, né? Então, primeiro eu identifiquei o público, solicitei uma conexão, você aceitou, eu agradeci, e agora eu posso falar com você assim, Lúcio. Como é que funciona aí na sua empresa a parte de treinamentos, palestras? É você mesmo quem contrata? Tem alguém de outro departamento que contrata essas pessoas? Como é que funciona? Eu estou te fazendo uma pergunta aberta. É uma pergunta que não dá para você me responder com um sim ou não. Então, isso aqui, a gente já está abrindo um canal de conversação.
né? Porque tem muita gente, Lúcio, por que que eu estou explicando isso? Tem muita gente que quer ter quantidade de pessoas conectadas, mas não vai para o próximo passo. Então não é esse o intuito do LinkedIn. Então o intuito do LinkedIn é fazer conexões, e essas conexões elas podem virar uma parceria, podem virar uma reunião, essa reunião pode gerar um pedido de orçamento, e esse pedido de orçamento aprovado ele gera um negócio. Então as pessoas fazem negócios através do LinkedIn. Não é que você vai vender aqui dentro do LinkedIn, mas a partir do momento que eu conseguir me conectar com você, entender o que que você faz, e a gente iniciou uma conversa aqui de forma digital, pelo chat do LinkedIn, a gente pode estar avançando para uma conversa online, como a gente está fazendo aqui, pelas plataformas de reuniões, né? Teams, Google Meet, o Zoom, e a partir daí, dependendo da localização que a gente esteja, a gente pode partir para um café, para um almoço, para uma reunião na sua empresa ou na minha empresa. Então, o que a gente faz aqui no LinkedIn é identificar pessoas com quem a gente possa fazer negócios. Então, seria basicamente isso. Muito bem. Eu sempre comentei com as pessoas que, assim, eu gosto muito do LinkedIn, tá? Eu tenho algumas restrições ali, às vezes, com o feed de notícias, Uhum. porque eu vejo que ele está sendo bombardeado pelas IAs. Então, assim, muito conteúdo de IA, muito conteúdo de IA, muito conteúdo de IA. Muito conteúdo fantasioso também, que o pessoal inventa umas histórias assim que Dá umas você olha. viajadas de vez em quando, né, Não, Lúcio? você olha, você fala, pô, isso é mentira, isso não aconteceu com a pessoa, não faz sentido. Mas eu gosto muito dessa relação de tentar conectar com esses profissionais, porque assim, você falou dessa questão de gerar negócios. O gerar negócio aí não necessariamente é uma venda. Então, assim, o gerar Perfeito. negócio pode ser a gente se aproximar como profissional e ter ganhos mútuos a partir dessa nossa relação com conhecimentos, né, com possibilidade de parceria. Então, assim, é muito mais amplo, né. O que que você poderia falar um pouquinho, assim, sobre a receptividade disso? Então, assim, Perfeito. eu tô lá na rede, eu quero entrar em contato com as pessoas, eu quero fazer negócio com as pessoas, mas quando alguém entra em contato comigo, eu falo: "Não, não tô afim". Eu só Entendi. posso estar lá para ir atrás, mas se alguém vem falar comigo, eu já nego, já falo que não quero conversar e já escanteio a pessoa. Como é que você vê isso, assim? Eu vejo isso, Lúcio, como invasão de privacidade. Tipo, tem muitas pessoas, por exemplo, eu recebo muita mensagem todo dia, pedido de conexão, eu recebo seguidores, e nessas mensagens tem uma que ela me incomoda muito. É aquela pessoa que te manda uma mensagem já querendo te vender alguma coisa, né? E eu costumo dizer o seguinte: nós adoramos comprar, mas nós detestamos que as pessoas tentem nos vender algo. Parece meio, né, um paradoxo aí, mas é uma verdade. Eu costumo dizer que funciona como qualquer negociação, é igual um casamento, né. Como, por exemplo, não sei se você é casado, mas se você é casado, você, em algum momento você se interessou pela sua atual esposa, daqui a pouco você gerou uma conversa ali, vocês começaram a se encontrar algumas vezes, depois teve um jantar, etc e tal, namoraram, se apaixonaram e casou e teve filhos, né. E uma rede social, ela serve exatamente para isso. Agora o que não dá para conceder é a pessoa que ela não te conhece ainda, ela já manda uma mensagem para você querendo te vender algo, né. Então a maioria das pessoas que eu conheço fala assim, o que você exatamente falou: "Alessandro, eu nem respondo, eu nem respondo". Agora, se a gente, né, você recebe um pedido de conexão, você olhou meu perfil, poxa, é bacana, é uma pessoa legal para se conectar, beleza. Eu já fui e te mandei uma mensagem de boas-vindas, daqui a pouco eu posso falar com você sobre um assunto dentro do LinkedIn do seu interesse e não do meu, né. Falar: "Ô Lúcio, eu vi aqui que você trabalha na área de telecomunicações, tal, cara, o que que você acha aí que a inteligência artificial com essa velocidade toda, cara, vai acabar com o emprego de muita gente? Qual que é a sua, opinião sobre isso?".
Aí você vai me responder ali, ou seja, nós estamos iniciando uma conversa ali que pode ir para, né, uma negociação mais para frente, né. Agora, tem muita gente que está fazendo exatamente o contrário. Ela aproveita que o LinkedIn é uma rede que você tem um público, né, um público-alvo muito interessante, pessoas com poder aquisitivo mais elevado, tem tomadores de decisão, CEOs, diretores de empresas, empresários, e já quer chegar oferecendo um produto e serviço. Sim. Isso é amadorismo e não tem espaço para isso aqui dentro, tá. Então, é como eu te falei, eu recebo quase que diariamente pessoas querendo me vender um curso de inglês, um plano de saúde, um seguro, não que eu não vá comprar, mas eu acredito sinceramente que não é essa a forma ideal de você conseguir fazer um negócio aqui dentro, tá. E outra coisa que você falou no começo também, Lúcio, você falou que tem muita coisa que você lê ali que você fala assim: "Ah, poxa, eu não acredito, isso aqui é coisa fantasiosa", né. O LinkedIn, ao contrário do que muitas pessoas, acreditam, quando fala a palavra LinkedIn: "Ah, é uma rede para procurar emprego, é uma rede para quem está desempregado", não. Ela, no início, quando chegou ao Brasil, como era uma rede, assim, que os profissionais de recursos humanos usam com muita frequência, por quê? Porque vocês têm profissionais aqui altamente gabaritados, né, pessoas com muita experiência, que trabalham em grandes empresas, tudo. Então, por ser uma rede que tem ali cerca de 30 filtros, você consegue encontrar profissionais com uma certa facilidade. Só que tem um detalhe interessante, menos de 5% dos usuários ativos do LinkedIn publicam alguma coisa, tá. E outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do diretor do LinkedIn para a América Latina, e ele estava explicando que o LinkedIn é uma rede de conteúdo. As pessoas que produzem conteúdos ali com uma certa constância e conteúdos que agregam valor para outras pessoas, são as pessoas que têm o perfil mais visitado, são as pessoas que têm, que ganham mais visibilidade, né, e por visibilidade o que que a gente quer explicar? A pessoa que ela publica uma vez por semana, ela tem 7 vezes mais visualizações de quem não publica nada. Então é uma rede muito interessante para você gerar autoridade, para você ganhar credibilidade, para você gerar, autoridade, né. Então, por exemplo, eu costumo, publicar de 2 a 3 vezes por semana. E isso já me trouxe hoje quase estamos chegando ali a quase 30.000, 30.000 seguidores. E isso tem uma relevância muito grande, tá. Eu não faço somente publicações falando sobre posicionamento, sobre marketing, de vez em quando eu falo sobre a minha prestação de serviço, né, que eu presto mentoria, consultoria, dou treinamento, então numa dessas publicações eu falo sobre o meu serviço. E funciona, porque as pessoas, né, chegam no privado e falam assim: "Ah, como é que funciona isso? Você Sim. consegue me mandar um orçamento? A gente pode fazer uma reunião para entender isso com mais detalhes?". Então, é uma rede, de novo, totalmente profissional. Não é rede para pessoa que acha que vai chegar aqui, vai vender um serviço para todo mundo empurrando goela abaixo. Não desculpa, não tem espaço para esse tipo de negócio aqui. De abordagem, né. É engraçado, quem chegar até aqui nesse vídeo e for conexão minha lá no LinkedIn, ele vai olhar assim e falar: "Rapaz, Lúcio segue a cartilha de Alessandro numa fidelidade". Assim, eu sigo muito seus conselhos, meu irmão, assim, você Hã. sabe, a gente já discutiu várias vezes sobre essa questão do LinkedIn, e assim, eu sempre tento ouvir você com muita atenção e tentar aplicar isso. Tem um fato engraçado, que eu entro em contato com as pessoas para conhecer o profissional, cara, zero intenção de vender nada pra pessoa, zero. Aí eu entro em contato, a pessoa já me pergunta: "Lu, você quer vender alguma coisa?" E eu acho que a pessoa acha meio estranho, que fala assim, eu digo: "Não quero lhe vender nada, eu só quero lhe conhecer como profissional, pô. Uhum. Perfeito. Eu quero conhecer você, como você pode me conhecer". E aí eu sempre digo, surgem ótimas oportunidades, oportunidades de conhecimento, de amizade, de negócios, mas sempre são ótimas oportunidades, né, sempre são ótimas oportunidades. Mas eu sempre tento fazer isso, então assim, já aqui de antemão, te agradecer por todo esse conhecimento que você sempre me ajudou no dia a dia, tá.
a gente estava falando sobre aquela questão de conteúdo. Então, assim, esse conteúdo ele serve também para dar um arcabouço para as pessoas de quais são minhas áreas, do que eu consigo discutir, em que profundidade que eu discuto. Dá sim. Eu tenho até um case interessante de uma mentorada que ela é de Salvador, ela é da área de recursos humanos, ela é job hunter, né. Então o que que ela faz? Ela, recebe pessoas para preparar um currículo, para dar dicas de entrevista de emprego, para colocar essas pessoas em contato com pessoas que estão recrutando. E eu acho interessante no caso dela, né, que quando ela começou a publicar, ela não publicava falando sobre o trabalho dela não. Ela publicava cases de situações, muitas vezes inusitadas, em que ela tinha conseguido ajudar algumas outras pessoas, né. Inclusive teve uma dessas, Lúcio, que eu compartilhei, e o meu compartilhamento teve mais de 1000 curtidas. A dela, o compartilhamento dela, aliás, a publicação que ela fez, que foi algo que conectou muita gente, que foi um caso de um colaborador terceirizado que estava sem dinheiro de passagem, e ela conseguiu fazer, uma arrecadação de algumas coisas lá para ajudar essa pessoa, e ela fez isso, ela publicou isso, né, ela fez uma narrativa ali bem interessante, e isso conectou muita gente e trouxe só essa publicação dela trouxe quase 10.000 seguidores para ela. Não tem como uma pessoa que tem o perfil muito visitado e que tem muito seguidor, em algum momento ela vai ser demandada pelo próprio LinkedIn. Então, primeiro, eu participo de um grupo de network que tem um mantra que é o Giver's Gain. Dê primeiro antes de receber, né. Então, quando você, ajuda outras pessoas, seja com uma dica, seja com um insight, alguma coisa, você pode ter certeza que essas pessoas, em algum momento, vão lembrar do que você faz. Ela vai ver o seu perfil, vai falar assim: "Poxa, o Lúcio, ele é especialista em inteligência artificial. Eu lembro que ele fez, né, uma publicação determinada vez, eu estou precisando aqui de fazer um trabalho de automação, vou procurar". As pessoas, elas te procuram quando você menos espera. Eu sei disso porque às vezes a gente faz alguma palestra, tudo, passa 3 anos, a pessoa manda uma mensagem para você, fala: "Ah, você fez uma palestra aqui no Sebrae, deve ter uns 2 anos atrás, e você comentou alguma coisa que isso ficou gravado na minha mente. Aí eu queria Sim. saber se você consegue me ajudar nesse ponto". Então é mais ou menos isso, Lúcio. Não é fazer publicação com o intuito de vender alguma coisa, mas com o intuito de você dar algum insight, você ajudar com alguma dica, então é mais ou menos por aí o caminho. É. Inclusive, já que você citou o pessoal aí, citou, por tabela, né, não citou nominalmente, mas o pessoal do BNI aí, por favor, que vê o vídeo, compartilha, manda nos grupos, né, ajuda a gente a chegar a mais pessoas, né. Então, por favor, BNI, se quiser patrocinar aí também, BNI, estamos aqui, viu. Pode Sensacional, Beni. pode chamar a gente aí. Meu irmão é do BNI, ele é fascinado pelo BNI. Um É, abraço, Luiz. é Fique bem aí, tá. sensacional. Pessoal do Beni que está nos assistindo aí, um forte abraço, tamo junto. Essa rede de conexão do BNI, ela tem muito essa proposta, né, Isso, de exatamente. compartilhar, de tentar trazer conexões para usar a sua rede para as outras pessoas, né. Mas muito bem, meu irmão, assim, o que que você poderia, para a gente fechar essa nossa conversa, eh, dicas de ouro para a gente poder ter boas conexões no LinkedIn, conexões que gerem retorno para a gente. Então, assim, quais seriam, assim, o o mantra que a gente pode pensar para o BNI não, para o LinkedIn? Vamos lá. Primeira coisa, eu sei e eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo, tem alguém que nesse momento está precisando do seu serviço, tá. Não ache que, o mercado está saturado, já tem a concorrência é muito grande. Gente, a concorrência é grande para quem fica parado, tá. Para quem coloca ali, a gente costuma dizer, né, coloca a cara a tapa ali, a gente quer que você seja uma pessoa próspera no sentido de estar numa rede social profissional como o LinkedIn, mas está agregando, tá. Se você é um especialista em contabilidade, em finanças, em seguro, em qualquer área, comece a publicar no LinkedIn
alguma coisa que possa ajudar a pessoa que está lá do outro lado, tá. Eu tenho certeza absoluta que você, com a experiência que você tem, com a boa vontade que você tem e com a inteligência emocional, né, de poder também estar, se conectando com pessoas que tenham o objetivos, similares ao que você tem também, porque não é só vender, tá, gente. A vida também é feita de parceria, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, tá. Então, dê uma olhada lá no seu perfil, a sua foto tá boa, você já tem um banner, coloque lá as informações de contato, a sua experiência comercial, se você faz ou já fez trabalho voluntário, e vamos para cima. É isso. Muito bem. Eu não costumo fazer isso nos vídeos, cara, porque assim, eu esqueço. O papo às vezes é tão bom que eu esqueço de pedir para as pessoas para curtir, rapaz, o vídeo, Ah, isso é para assinar o importante, canal, para isso é ajudar a gente. Se importante. achou esse papo legal, manda para os seus amigos, manda para as suas amigas, manda para o pessoal da empresa. A gente tem vários outros vídeos que a gente está produzindo aí com profissionais assim de altíssimo gabarito, assim como o Alessandro. Então, assim, se gostou do papo, sempre venha, a casa sempre é de vocês, e que a gente possa cada vez mais trazer pessoas como você, Alessandro, que de antemão já te agradeço realmente Imagina, o prazer foi todo meu aqui. E é isso esse mesmo, total. gente. Ajuda aí a impulsionar o canal, que a própria inteligência artificial, né, o algoritmo, quando você um vídeo ele é bastante curtido, comentado, compartilhado, ele naturalmente, organicamente, vai aparecer para outras pessoas também. Vamos espalhar o bem. Muito bem. E daqui a 15 dias a gente se vê novamente para bater um papo e tentar aprender mais uma coisa. E de uma coisa, vamos aprendendo aí dia após dia ou quinzena após quinzena, com esses grandes profissionais que a gente está aqui trazendo aqui sempre para poder bater esse papo. É isso Alessandro, muito aí. obrigado, cara. Fique com Deus, tá? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e vamos em frente. Conte comigo. Tamo junto.